O objetivo aqui desse vídeo é tratar sobre a importância das reformas educacionais para o desenvolvimento do sistema de educação no Brasil. Falar das reformas, do que ocorreu ao longo da história da educação no Brasil, é falar também sobre o que aconteceu na própria história político-social do Brasil. Isso ficou bem claro ao longo do material que estudamos no AVA, e por isso mesmo eu acredito que vem a dificuldade de implantação de medidas mais efetivas, mais eficazes, né? Como a gente observa no nosso país, nosso setor de educação, que padece ao longo do tempo, muito por conta de medidas que foram implementadas em circunstâncias da história social e política do país. Então, me parece que as medidas, muitas foram implementadas como um colcha de retalhos, né? Faltando medidas mais globais, mais estruturantes, duradouras, né? Evidentemente que algumas medidas, algumas iniciativas se tornaram importantes, como o ensino profissionalizante nas escolas técnicas federais, o SENAI, o SENAC e tantas outras, né? E como muitos especialistas, muitos teóricos falam, qual é o grande problema? O grande problema é como acontece com as leis de um modo geral no nosso país, né? Existe lei para tudo, muitas leis que se reformulam, porém a aplicabilidade, o controle, o rigor para que o que está escrito, de fato, na prática, tenha seu resultado esperado, muitas vezes é capenga. Por conta disso, é que eu acho que ainda temos escolas deficientes, professores com dificuldades para terem aulas melhor preparadas por eles, aulas planejadas, professores com salários, remunerações baixas, baixa valorização, com muita dificuldade para se atualizar, para estudar, professores que necessitam ter mais de uma, duas, três, quatro escolas para poder ter um salário melhor. E isso tudo porque, como dizem as referências, né, no segmento, os especialistas, a política pública, as políticas públicas para o setor de educação, na verdade, nunca foram prioritárias, né? Então, é como eu chamo aqui de colcha de retalhos. À medida que um determinado momento da história do Brasil foi necessário falar um pouco mais sobre o ensino primário, então medidas para o ensino primário. À medida que era mais interessante o ensino médio, então as medidas para o ensino médio. À medida que era mais conveniente, vamos chamar assim, para o ensino superior, então medidas para o ensino superior. Que me parece que o Brasil precisa implementar medidas mais globalizantes, medidas mais gerais, mais definitivas. E tudo muito, na minha opinião, ocorre porque, como eu coloquei na discussão no fórum, no Brasil parece que o governo ele é mais forte, ele se estabelece, ele acaba sendo mais prioritário do que o Estado. Então, muitas medidas ocorrem dentro de um mandato de um determinado governo. Então, ela não perdura. Entra um novo governo e aí é como se houvesse necessidade de fazer uma nova lei, uma nova reformulação, uma nova medida, uma nova iniciativa, um novo plano. E essa falta de um plano mais definitivo torna com que o nosso sistema educacional ainda seja capenga. Embora, como falei, muitas medidas interessantes tenham sido tomadas.